projeto surgiu a partir da demanda de um cliente, né, nosso cliente, para desenvolver uma ideia de clube náutico, né, que de início a gente visitou o local, a gente viu toda a característica natural, toda a beleza natural e se empolgou com esse projeto. E a partir daí a gente teve duas condições, uma de responsabilidade, como intervir num espaço que que é frágil, né, mas que precisava desse toque de refinamento da iluminação, dos projetos de arquitetura. Como tornar o espaço que já era bonito, mais bonito ainda. Então a gente tentou, a partir daí, fazer uma leitura do que era o projeto de arquitetura, que de início se dividia em 4 partes, uma área que era voltada mais ao esporte, ao lazer náutico, ao lazer esportivo, uma área que se transformaria numa ideia de integração entre as pessoas e o meio ambiente, que seriam esses lounges que recebem nomes de diversos países, a área de recepção e o ponto principal que a gente vai tratar aqui, que é a questão do pier, dos acessos, né? Que vem de forma através do terrestre, que seria o acesso principal vindo através de ônibus, ou através da via marítima, que é a menina dos olhos desse empreendimento, né? Então a menina dos olhos desse empreendimento é exatamente esse acesso que é dado através desse pier, que se estende até quase que o meio do rio, e tem uma distância de 70 metros, né? E a partir daí a gente tentou trabalhar com essa questão da iluminação. A gente trabalhou uma iluminação que o conceito inicial era qual? Era refletir um pouquinho a luz da lua na água. Sabe aquela imagem que a gente pensa à noite, uma lua cheia e a luz meio azulada atingindo o fundo a superfície da água e dando aquele efeito de espelho? Era exatamente a nossa ideia. Então a gente fez o quê? A gente delimitou, desenhou o contorno de todo esse pier com essa luz que era uma linha azul bem delicada, com quantidade de luz bem pouca mesmo, né? Com uma quantidade de luz baixa, que a gente não tivesse interferência e acabasse não interferindo na fauna local, porque a fauna se orienta a partir dessa direção da lua, e a partir do momento que você cria uma fonte luminosa, ela pode mudar a sua trajetória. Então o grande desafio de fazer esse projeto foi exatamente as questões de cuidado com a natureza, né? Trabalhar essa ideia da penumbra, uma quantidade de luz que não fizesse uma poluição visual grande, e a gente precisou de um equipamento que atendesse todas essas necessidades, né? Desse cuidado com a fauna e ao mesmo tempo com as características, por exemplo, de intempéries, né? Seja a questão da maresia, seja a questão da chuva, do sol, e a gente acabou trabalhando a gente procurou vários equipamentos, e o que a gente achou mais acertado para a nossa escolha foi exatamente a questão da fibra ótica, que delimitava o contorno desse pier e trazia um equipamento que era totalmente resistente a essas necessidades. Trabalhar com a fibra ótica para a gente foi super engrandecedor, no sentido de que conhecemos e aprofundamos um pouquinho mais o conhecimento nessa tecnologia. Identificamos a FASA como um dos principais empresas que deram todo o suporte, que a gente acaba
criando uma relação de parceria mesmo, né? Que a gente indica para todos os nossos projetos, e o fato desse suporte técnico que eles dão, além da questão do pós-venda, que é super legal e que a gente super indica para nossos projetos. A gente ficou muito feliz pelo convite do nosso cliente em nos escolher para desenvolver esse projeto. Acabou sendo um projeto que envolveu ambientação, iluminação e algumas partes de arquitetura. E exatamente porque o nosso escritório tem essa abordagem, esse viés um pouco mais amplo, que envolve essa característica de ser um escritório de arquitetura, mas ter uma abordagem aprofundada nas questões de iluminação. A gente já está no mercado há mais de 20 anos, né? E tem quase que 50% da nossa demanda hoje voltada a questões de iluminação. E aí, graças a Deus, é uma abordagem que está sendo desenvolvida e que a gente pretende que dê bons frutos daqui para frente.